Estamos de volta hoje conversando sobre um assunto polêmico, o aborto. As nossas convidadas são a doutora Lia Zanota, que é presidente da Associação Brasileira de Antropologia, e a doutora Lenise Garcia, que é professora da UNB e presidente do Movimento Brasil Sem Aborto. Ambas são professoras da UNB. Nós falávamos aqui, doutora Lia, a senhora falava sobre essa dificuldade nos lugares mais longínquos do país de chegar a um contraceptivo, que é um direito que a mulher tem, né? Nós estamos falando de aborto e eu tenho certeza que ambas concordam que um aborto é algo muito traumático para a mulher. Então, não seria mais inteligente do governo pensar numa política de evitar esses filhos para as mulheres que não querem evitar? Ou seja, fazer com que esse problema que a senhora falou, com que esses remédios contraceptivos e, de repente, injeções, tantos meios contraceptivos que a gente tem hoje, não seria mais inteligente do próprio governo colocar essa política realmente para que ela seja eficaz? Veja, as duas políticas são importantes, porque não há nenhum método totalmente seguro em relação ao aborto. E muito menos há um método totalmente seguro para que uma pessoa use a camisinha e ela arrebente. Esqueça de colocar, o companheiro não queira colocar, a contracepção não faz bem a ela. Então, com condições que nós precisamos, eu concordo plenamente, que nós precisamos uma educação de saúde reprodutiva, que nós precisamos de uma política de contraceptivos que seja muito mais eficaz, mas que nós precisamos de uma política de legalização do aborto. Uma coisa não substitui a outra. Então, eu só queria lembrar que na história dos movimentos que eu chamo conservadores, que são contrários à legalização do aborto, teria que lembrar que eles já foram contrários à legalização da contracepção. Ou seja, na França houve uma luta para que se conseguir o direito à contracepção e que o Estado desse a contracepção. Isso nos anos 70. Logo depois dos 60, logo depois dos anos 70, veio a legalização do aborto. Então, esses movimentos conservadores eram tanto contrários à contracepção quanto contrários à legalização do aborto. Então, quem estava pensando nos movimentos sociais, nas pesquisas, mostraram o enorme sofrimento dessas mulheres que se você olhar qualquer filme, mostra o aborto quando não é necessário, quando ele não pode ser feito, quando não é legalizado, em situação em que mulheres perdem a reputação, são desligadas da família. Então, essa história é uma história que ocorreu no Brasil, que ocorreu na Europa antes da legalização da contracepção e antes da legalização do aborto. Então, eu diria, não há método contraceptivo totalmente seguro, não há humano perfeito. A dignidade do ser humano é fundamental. Então, portanto, pela dignidade das mulheres, porque quando, na verdade, se diz assim, há um projeto de lei que diz o seguinte: se a mulher for estuprada, ela é obrigada a ter, depois ela recebe uma bolsa. Não. Me desculpe, mas não existe nenhum projeto de lei falando que a estuprada pode. Que ela seja obrigada a ter, tá certo? E eu acho que essa sua... Eu penso... Não existe esse projeto de lei. Isso é colocado... Eu conheço todos os projetos que estão no parlamento. Nenhum deles fala. Fala-se sim de apoiar. Isso. De apoiar. Se ela quiser ter... Por que uma mulher estuprada não pode querer ter o filho? Não, eu penso que é todo direito dela. O que eu estou querendo é de e a gente conhece... Sim, perdão. O projeto Conclui para eu falar, então. Só isso. Eu concordo com você. Não é de obrigar, mas é de induzir a mulher a não fazer. E induzir a não fazer para receber uma bolsa? Desculpa, é direito dela não fazer. Mas é isso, tá, mas não precisa... Posso seguir? Que eu acho que a gente está só deixa eu terminar. Conclua, doutora Lia, por gentileza. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que você tem, na movimentação conservadora em geral, você tem vários projetos de lei que colocam, que são contrários a qualquer forma de aborto, inclusive. E que é isso que eu estou querendo, inclusive naquilo que é legalizado. Entendi o seu raciocínio. Agora deixa eu passar a palavra para a doutora Lenise falar. Pois não. Veja bem,
não existe nenhuma demanda no Congresso Nacional de se mudar o atual Código Penal. Né? Que é aquilo que a gente já falou aqui. Que não penaliza, exatamente, que não penaliza o caso de estupro. E caso de risco de vida para a mãe. Vida para a mãe. Agora, muito diferente disso é considerar que, por exemplo, num caso de estupro, a única solução seja o aborto. Não é verdade. A gente conhece muitos casos. Nem nós dizemos então, isso, por isso. Mas deixa eu concluir agora. A escolha da mulher é fundamental. Eu te deixei falar, então agora me deixa. Tá certo? Claro. Então, aí estamos colocando isso. Agora, eu acho muito importante colocar também que, de forma alguma, né, e muitas vezes os movimentos que querem a aprovação do aborto, eles falam assim, não, mas a gente não está dizendo que vai ser mais um método contraceptivo, tá certo? Mas o discurso aqui da professora Lia mostra exatamente isso. Quer dizer, como quase uma alternativa de contracepção. Falhou o contraceptivo, então vamos fazer o aborto, tá certo? E eu penso que realmente, olha, me desculpe, não é um bonequinho, certo? É uma réplica. É igualzinho à criança que eu não posso mostrar, porque aqui é abortada, eu não tenho como mostrar. Né? Então, por isso que eu mostro em réplica, tá certo? Porque as milhares, né, de crianças que são abortadas, elas são escondidas. Então, a gente precisa mostrar quem é que está sendo abortado. Quem é que é essa pessoa de 12 semanas, de quem se fala como se ela não fosse um nada. Né? Porque ela existe, ela está aqui, ela é real e ela é importante. Por que eu não posso dar a ela os seus direitos? Eu não posso dar direitos para a mãe e não dar direitos para a filha. É uma mulher também. Aliás, tem muitos países que atualmente na Índia, eles estão proibindo fazer ultrassom que revele o sexo da criança. Porque se for mulher... Porque se for mulher, abortam. Né? Então, como que isso pode ser visto como algo que é a favor da mulher? Não é. Né? Muitas vezes a mulher ela é forçada a fazer o aborto. Né? Numa relação opressora. Não é ela que quer fazer o aborto. Aliás, a maior parte das vezes não é a mulher que demanda o aborto, é o homem. É o pai da criança. E muitas vezes ele leva para abortar e deixa ela lá sozinha. Né? Então, como que eu vou dizer que está sendo defendido um direito da mulher? Não está. Né? E outra coisa que, desculpa, mas eu vou ter que contra-argumentar, não é verdade que o aborto diminui quando é legalizado. Todos os países em que o aborto foi legalizado, a gente tem uma curva ascendente. Recentemente, a gente tem o caso do Uruguai. Certo? O que acontece é que antes de ser legalizado, a gente não sabe o número de abortos. E esse número é colocado muito acima. Então, no Uruguai se falava em 30 mil, se falava em 50 mil abortos por ano. E quando legalizaram, foram 3 mil e pouco. E as pessoas vão dizer, olha como diminuiu. Não é que diminuiu, é que aquele número que estava sendo falado anteriormente não era verdadeiro. Agora, no ano seguinte, subiu mais de 10%. E no outro ano seguinte subiu de novo. Só vem subindo. Desde que foi legalizado no Uruguai, só vem subindo. E isso acontece em todos os países. Eu vou ter que fazer um intervalo agora. A gente vai, a senhora vai estar com a palavra no próximo bloco, a senhora volta com a palavra. Então agora, a gente vai para mais um breve intervalo. É bem rápido, não saia daí, nós esperamos você.